Bom, eu vou fazer então a apresentação da nossa palestrante de hoje. Ela é graduada em Relações Internacionais pela FAP São Paulo, mestre em Estudos para a Paz pela International Christian University de Tóquio, do Japão, ex-bolsista Rotary pela Paz, classe 2018-2020. Sua tese foi Transition Between Incarceration and Freedom, Laos and Public, Brasil and Bogotá, Colômbia, Addressing the Social Reintegration of Adolescente em conflito com the law, a lei. Essa pode ficar à vontade, então, Vivian. Ok, muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos novamente. Como já foi apresentado, então eu sou a Vivian, agora ex-bolsista Rotary pela Paz, do mestrado de Estudos para a Paz da International Christian University. E eu gostaria de agradecer primeiro o convite, a oportunidade de compartilhar com todas e todos a minha experiência como bolsista. E eu preparei essa apresentação com uma programação. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, ok? Todos conseguem ver a tela? Sim. Sim, ok. Então, vamos lá. A programação, como proposto, né, no convite, então, primeiramente uma breve apresentação sobre mim, a minha trajetória profissional, acadêmica e objetivos. Em seguida, eu explicarei como eu conheci a Bolsa, Rotary pela Paz, um pouquinho também do meu processo de candidatura ao programa. Além disso, eu vou compartilhar como foi a minha chegada ao Japão, as primeiras impressões, algumas curiosidades, o relacionamento com os rotarianos e rotarianas, a vida acadêmica na ICU, o meu estudo de campo, alguns trabalhos voluntários que eu fiz em Tóquio, as amizades e meus próximos passos. Então, como já adiantado, né, na apresentação que foi feita sobre mim, eu sou do interior de São Paulo, nasci em uma cidade chamada São Carlos, mas cresci em Campinas e também vivi alguns anos em São Paulo. Sou formada em Relações Internacionais, tenho uma pós-graduação em Gestão da Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa pela Unicamp, e agora, né, com esse título de mestre em Estudos para a Paz. Enfim, nos últimos 10 anos, eu atuei em projetos sociais, tanto no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Goiás, Distrito Federal e Amazonas, e passei por ONGs, governo, setor privado, Agência das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, e o meu propósito profissional se mistura com o meu propósito de vida, que é contribuir para o desenvolvimento de comunidades mais vulneráveis, promovendo a paz e a igualdade. E nos últimos anos, a minha área de atuação foi mais voltada para a prevenção a violências e criminalidades, com enfoque em cultura de paz, principalmente direcionado a crianças e adolescentes negras do Brasil, que são as maiores vítimas de violência, sendo ao mesmo tempo vítimas e ofensores. Bom, como eu conheci a Bolsa? E aí tem um rapaz que vocês conhecem bem, que é o Chico, que eu conheci por meio de uma reunião de trabalho. Eu trabalhava na Secretaria de Segurança Pública e na verdade, eu fui para fazer captação de recursos para um projeto, e aí conheci o Chico, conheci alguns rotarianos e que falaram sobre a Bolsa. E a partir de então, o nosso contato foi crescendo e o apoio dele no processo de entendimento sobre a Bolsa, os critérios de seleção e a motivação para que eu pleiteasse a Bolsa foram essenciais para que eu pudesse tomar minha decisão com bastante segurança e também para tomar conhecimento sobre o Rotary e o trabalho desenvolvido pela instituição.
Então, foi um processo que a gente teve já algumas conversas e ele me ajudando a reconhecer minhas potencialidades para, inclusive, poder me candidatar com mais segurança. Bom, então, em outubro eu recebi a notícia de que eu tinha sido aprovada pelo Rotary Internacional e em agosto, no dia 3 de agosto de 2018, eu chego no Japão e fui recepcionada por rotarianos logo no aeroporto, com essa plaquinha muito simpática, com as bandeiras do Brasil e do Japão, e que, enfim, e aí começou o começo de uma nova vida em Tóquio. Essa é a Kanai-san, que é a minha conselheira anfitriã rotariana. Então, os bolsistas, quando eles chegam no Japão, eles possuem um rotariano que é designado para sempre ser um ponto de apoio para esse bolsista dentro do país. E no meu caso, foi essa mulher, uma rotariana, a Kanai-san, que sempre esteve muito disponível. Ela me ajudou em diversas situações, até mesmo com mudança de casa. Então, realmente, os rotarianos, eles viraram uma família para nós bolsistas. E aí tem algumas imagens de eventos que eles gostam muito de fazer com os bolsistas. São muitos jantares, eventos também para divulgar a cultura japonesa, reuniões de clube. Inclusive, aqui tem uma fotografia que eu estou numa reunião de um clube trocando as flâmulas, né? E eles, enfim, sempre nos convidam para fazer parte um pouquinho da realidade deles, né? Inclusive, uma das experiências mais interessantes que eu tive foi através de um rotariano, que é o Yamazaki-san, que é esse senhor que está aqui nessa foto maior, que convidou algumas bolsistas. No caso, fomos apenas 3 bolsistas e mais algumas outras pessoas que vieram de fora para participar de um ritual da cerimônia do chá, que é bem tradicional no Japão. Ele é um especialista e ele é profissional nessa celebração da cerimônia do chá, e ele fez isso dentro da casa dele, explicando todos os passos desse ritual. Nós passamos cerca de 4 horas na casa dele, com almoço, com o chá e com sobremesa, e entendendo. E foi muito interessante, porque foi como voltar no tempo e aprender com os japoneses toda essa delicadeza, paciência, método, respeito e generosidade por meio dessa cerimônia. Então, isso é parte do programa que os rotarianos também fazem acontecer. Bom, meu primeiro mês, diferentemente dos demais centros Rotary pela Paz no mundo, o de Tóquio tem esse diferencial com relação a oferecer 3 semanas de um curso intensivo exclusivo de japonês e atividades de imersão cultural antes do ano letivo iniciar. Então, dentre essas atividades, a gente tem aula de caligrafia japonesa, visita a museus para entender um pouco sobre a história do país, aula de taiko, que é esse tambor japonês, treinamento sobre desastres naturais e simulação de terremoto, também para a gente ficar preparado para situações desse tipo, que no Japão a gente sabe que acontece, e também a apresentação da culinária local, que é bastante diferente dos restaurantes japoneses que nós estamos acostumados no Brasil. Então, o primeiro mês foi muito, muito importante, o que o Rotary oferece para a gente, para que a gente possa se acostumar com uma cultura completamente diferente e também com a língua, né, para minimamente conseguir se comunicar nos comércios, na rua, no dia a dia. Com relação à vida acadêmica, enfim, o curso de mestrado em Estudos para a Paz da ECU está inserido na Faculdade de Políticas Públicas e Pesquisas Sociais da universidade, e é necessário o cumprimento mínimo de 20 créditos, ou seja, são 10 matérias ao longo de 8 semestres,
É o curso mais longo do programa Rotary pela Paz, né, comparado aos outros centros. E as matérias, elas podem ser escolhidas pelo aluno, que inclusive pode escolher de distintas áreas, de distintas faculdades, como, por exemplo, psicologia, economia, linguística. Então, é um curso que te dá uma bagagem muito boa e muita possibilidade de melhorar e se aperfeiçoar, não só dentro da área de estudos para pais, mas também até outras áreas, se assim o aluno quiser. Então, as temáticas que eu optei por me aprofundar mais foram essas que eu listei, né? Então, sociologia, antropologia, mediação de conflitos, direitos humanos, educação, enfim, filosofia, estatística também, né? Até para quem resolve se enveredar para a área de pesquisa, e estatística é bastante importante. Então, é mais ou menos assim, um overview do que foi a minha vida acadêmica na ICU. Aqui tem algumas fotos sobre as instalações físicas da universidade. É uma universidade muito bonita, com assim, instalações realmente impecáveis. Do lado esquerdo inferior, a gente tem uma sala que é dedicada apenas para os bolsistas do Rotary. Ela é uma sala muito bem montada, onde a gente pode se encontrar e fazer reuniões entre os próprios bolsistas, e a gente tem diversas atividades em conjunto ao longo desse processo. É uma sala onde a gente pode estudar, onde a gente pode, entre uma aula e outra, dar uma descansada, e com muitos livros, enfim. E a gente tem também, a ICU também é uma universidade que oferece atividades extracurriculares organizadas pelos próprios alunos. Então, são clubes de música, de dança, esporte, artes, até grupos de bateria de escola de samba eles possuem, e foi um grupo que eu participei durante um período. Eu era a única brasileira, então eu aprendi com os japoneses, foi muito interessante. E essas instalações, então, mostram que como é impecável de fato, né? Então, você tem as salas de aula, as quadras esportivas abertas e fechadas, tem piscina, restaurantes, a biblioteca, tem bosques, então é um lugar muito agradável para se passar o tempo, para conseguir estudar e para conseguir até desenvolver outras atividades que os estudantes queiram desenvolver. Uma das características dessa bolsa, que eu acho que é uma das grandes vantagens, é a possibilidade de se fazer um estudo de campo em qualquer lugar do mundo, com ressalvas, claro, países em guerra e países em guerra civil, claro que não é permitido, mas a grande maioria dos países, sim. E esse estudo de campo, ele pode ser um estágio, ele pode ser um estudo de campo para pesquisa, e ele é financiado pela Fundação Rotária, para também poder desenvolver algumas habilidades profissionais ou aprofundar uma pesquisa acadêmica. Eu resolvi fazer o meu estudo de campo voltado à pesquisa. Eu escolhi o Brasil o Brasil e a Colômbia, especificamente Brasília e Bogotá. E foi uma pesquisa comparativa sobre as políticas públicas para adolescentes privados de liberdade e a implementação dessas políticas públicas. E a proposta era comparar essas leis e políticas entre os dois países, identificar os desafios para implementar essa política e identificar também as melhores práticas. Essa é uma foto que foi tirada aqui durante a minha pesquisa de campo, na unidade de internação de Santa Maria, aqui em Brasília, e as demais fotos também foram todas tiradas durante o estudo de campo. Então, aí as pessoas me perguntam, mas por que você resolveu fazer esse estudo de campo comparativo entre Brasil e Colômbia? O que tem a ver, né? Na verdade, ambas são capitais nacionais com
taxas parecidas de atos infracionais cometidos por adolescentes, possuem um contexto socioeconômico bastante semelhante no que diz respeito às desigualdades sociais, os impactos na sociedade, um baixo nível de escolaridade, enfim, todos aqueles problemas que nós temos aqui e que, enfim, acabam ocasionando a violências e a criminalidades, né? Então, por isso que eu resolvi fazer esse estudo comparativo para entender o que está sendo feito na América do Sul em duas regiões similares e o que uma região pode aprender com a outra para melhorar. Então, aqui são algumas fotos desse estudo de campo aqui em Brasília. Essas fotos foram feitas na unidade de internação de Santa Maria, onde eu pude entrevistar não somente profissionais que trabalham lá, como também ONGs e pessoas voluntárias que fazem trabalhos espetaculares dentro dessas unidades de internação, e também com os internos. Então, aqui a gente tem duas fotos, são duas meninas, uma de 13 e outra de 12 anos, que são internas, por terem cometido um ato infracional um pouco mais grave. E eu tive a oportunidade também de filmar e produzir um vídeo com essas imagens e com as entrevistas nos dois países, com o objetivo de abordar essa temática e levar isso em espaços para um possível debate, uma discussão, e para a gente se aprofundar um pouco mais nesse tema. Aqui são algumas imagens também de Bogotá. Em Bogotá foi um processo um pouco mais difícil, porque o governo da Colômbia não autorizou a minha entrada nesses espaços de privação de liberdade, mas eu tive o apoio de várias ONGs, que são ONGs, assim como aqui no Brasil, que trabalham dentro dessas unidades, com diversas atividades voltadas para a educação holística desses adolescentes, e por meio dessas ONGs eu consegui entrar e eu consegui ver um pouco da realidade e conversar com internos e com funcionários, mesmo que não oficialmente, né? Então aqui tem algumas imagens. Esse rapaz que me deu essa entrevista, ele já foi um interno e hoje ele trabalha para uma dessas ONGs. Então ele deu essa entrevista para a gente e, enfim, foi uma experiência muito, muito rica. E eu tive também a oportunidade de entrevistar um funcionário da ONU lá em Bogotá, no Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, para entender um pouco melhor sobre a perspectiva internacional e de apoio da ONU a esses países, em especial a Colômbia, nessa temática. Bom, para além da vida acadêmica, que é bastante intensa, muitos dos bolsistas se envolvem também com voluntariado. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu tive a oportunidade de me aproximar mais da cultura e também trabalhar diretamente com japoneses em projetos de voluntariado, inclusive criando novos projetos. Então, existe um projeto chamado Glocal Mitaka. Mitaka é a cidade onde eu morava, então eles fazem projetos de interface entre japoneses e estudantes internacionais para promover o intercâmbio cultural e também incentivar o uso da língua inglesa pelos japoneses. E a maioria desses projetos que eu me envolvi eram com crianças, então vocês podem ver que elas se engajam mesmo e elas gostam bastante. Eu tive a oportunidade de mostrar um pouco sobre o Brasil, elas pesquisavam sobre o Brasil antes da minha chegada, e até ensinar a sambar, eu ensinei e eles gostaram muito, eles gostam muito dessa experiência, porque, em geral, os japoneses, eles acabam não tendo tanto contato com estrangeiros, então é uma oportunidade única, principalmente para as crianças, de escolas tanto públicas como privadas. Enfim, agora em junho, eu finalizei o meu curso de mestrado. Infelizmente eu tive que voltar um pouco antes do tempo,
previsto por conta da própria pandemia e do fechamento das fronteiras. Então, eu finalizei os meus estudos, eu finalizei a minha dissertação, a minha defesa, tudo foi online nessa reta final, inclusive a formatura. Então, tem uma foto aqui de eu assistindo a formatura online. Isso aconteceu com todos os estudantes. E meus amigos que celebraram essa formatura com a minha foto no celular, então, assim, me colocando como parte dessa celebração também. Enfim, apenas já quase finalizando, uma das coisas mais bonitas que aconteceram também foi o encontro com todos esses bolsistas do mundo inteiro. A gente tinha bolsistas de todos os continentes dentro da classe 17, que era a classe que eu fazia parte. E além dos bolsistas Rotary pela Paz, a gente também conhecia outros bolsistas de outras partes do mundo, como, por exemplo, Filipinas, Vietnã, e os próprios japoneses, pessoas de todas as partes do mundo que realmente se uniram e viraram uma família. Então, esses são apenas alguns momentos juntos, inclusive com alguns rotarianos japoneses que também estavam sempre conosco. E, enfim. E agora, com relação aos próximos passos, nesse momento eu me tornei embaixadora voluntária do Instituto de Economia e Paz. É um instituto que trabalha também muito fortemente com o Rotary e com esse programa do Rotary pela Paz. E nesse momento eu estou realizando workshops para alunos, professores e pais de escolas públicas por meio do projeto de voluntariado do Global Mitaka também, em Tóquio. Então eu continuo realizando meu trabalho voluntário mesmo online. Eu recebi um convite também para integrar o Laboratório de Gestão de Políticas Penais, o LabGPEN, com profissionais acadêmicos e o Departamento de Gestão de Políticas Públicas da UNB, para produzir e disseminar conhecimento sobre as políticas penais com base no Estado Democrático de Direito e Direitos Humanos. Então, são atividades que eu estou fazendo nesse momento. Para além disso, a finalização de 2 artigos para publicação em revistas internacionais, um com o tema da dissertação e outra, que é mais recente, que é um artigo em conjunto com outros bolsistas também, sobre direitos humanos e Covid-19. E especificamente a minha parte vai falar de Covid-19 dentro das prisões e a questão dos direitos humanos. E, claro, que continuo disponível para continuar atuando profissionalmente pela promoção da paz, tanto em âmbito nacional como internacional. Só para finalizar, eu queria deixar uma mensagem para vocês, que eu, dentro dessa... durante, né, esse meu estudo de campo nas unidades de internação, eu li numa parede que foram os próprios internos que fizeram, que é essa mensagem: se não plantar, não nasce, se não regar, não cresce, se não amar, morre, assim são as plantas, assim são as pessoas. Muito obrigada. Sim, meu nome é Nilson Silva, eu sou aqui de Brasília e sou candidato à bolsa para poder fazer esse mestrado, tal qual você teve a oportunidade, só que numa outra universidade. Com certeza, se eu tivesse ouvido o teu depoimento antes, eu me sentiria muito atraído, considerando o envolvimento pelo qual você demonstrou ter e o acolhimento feito aí pelos colegas japoneses, né? Bom, mas a minha pergunta, Vivi, é o seguinte: você já teve a oportunidade de apresentar as perspectivas do seu trabalho para gestores públicos no Brasil, como, por exemplo, a própria unidade que você teve a oportunidade de fazer a pesquisa de campo aqui em Brasília, em Santa Maria, ou, como você bem conhece, pois é de São Paulo, a Fundação Casa, em São Paulo, a antiga FEBEM, né? Propondo algum projeto para o Rotary Club,
para que possa atender essa população infanto-juvenil que estão privados de liberdade, ou ainda como uma medida preventiva, considerando que muito da população jovem no Brasil vive condições socioeconômicas que podem levá-los a essa condição da privação de liberdade? Olá, Nilson, boa tarde. Que bom vê-lo novamente. Muito obrigada pela sua pergunta. Na verdade, ela é essencial, porque todo esse trabalho, ele não é um trabalho meramente acadêmico, e todo esse esforço, ele não foi somente para ter uma dissertação, né, ou uma publicação numa revista, e sim para de fato, poder fazer alguma diferença, poder fazer algo em que possa trazer melhorias para a política pública, tanto no Brasil como na Colômbia. Eu mencionei na apresentação que eu produzi um vídeo. É um vídeo que tem 7 minutos e que tem uma espécie de resumo sobre e comparativo sobre os pontos principais, as características principais do sistema socioeducativo das duas dos dois países, né? Com enfoque nas capitais de cada país. Esse vídeo é o vídeo que eu acho que é a porta de entrada para poder iniciar o debate e também para fazer a devolutiva para todas as ONGs e todas as instituições que abriram as portas e permitiu que eu fizesse esse trabalho. Então, nesse momento, esse vídeo, ele está nas mãos da juíza da Vence, que é a Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas aqui do Distrito Federal, que foi quem me autorizou a fazer todas essas entrevistas, para a aprovação dela. Porque, a princípio, todo esse material que foi gravado, eu tenho autorização, que é uma autorização para utilização apenas acadêmica. Então, agora o meu próximo passo é obter uma autorização para eu poder divulgar esse vídeo e, inclusive, fazer, agora que a gente não pode fazer eventos, a gente faz live, né? Então, inclusive, fazer algumas lives com alguns especialistas e poder levar isso também como devolutivo a todas as instituições. Então, estou só aguardando isso para iniciar esse trabalho e, com certeza, é algo que eu pretendo levar para o Rotary assim que eu tiver essa autorização, tanto o vídeo como também abrir para propostas de trabalho em conjunto para prevenção, para implementação do projeto e também para um grande problema que a gente tem, que são os egressos, que são aqueles que saem do sistema socioeducativo e não tem nenhum tipo de acompanhamento. Então, hoje a gente tem um projeto piloto falando muito, né, mas é que eu me empolgo com o tema. Mas só para finalizar, tem um projeto piloto que iniciou no final do ano passado aqui no DF, agora eu não vou me lembrar, mas, assim, eu acho que é no máximo 20 egressos, algo nesse sentido. Então, quem sabe a gente não pode fazer uma parceria para poder ampliar esse acompanhamento e poder também gerar algumas perspectivas e oportunidades, tanto de trabalho como de educação para esses jovens. Então, é isso que eu pretendo fazer, só estou aguardando questões legais mesmo para começar a trabalhar nesse sentido. Boa tarde a todos, meu nome é Patrícia Gonçalves Nogueira, sou do Distrito 4.560, Itaúna, Minas Gerais. Vivian, o seu tema me é muito caro, porque, não sei, é a minha pergunta a você, se você conhece o método APAC. Não conheço. Sim, então, depois eu gostaria, esse método APAC é um método de recuperação de condenados, e hoje ele está sendo implementado na área infanto-juvenil. Anteriormente ele só existia para adultos, né? E tanto homens como mulheres. E Itaúna é a cidade pioneira no Brasil, após São José dos Campos, neste método. E hoje os maiores dirigentes dessa instituição, inclusive a sede nacional dela, está localizada aqui na minha cidade. Depois gostaria que o Chico passasse a você o meu contato, porque eu acho que vai te interessar
você conhecer bastante esse processo. Inclusive, o nosso Rotary teve um papel fundamental no início da criação. É um método humanizado de recuperação do condenado, sabe, com índices altíssimos de recuperação. Então, depois eu gostaria, se possível, que você conhecesse, que eu acho que vai ser interessante também no seu trabalho. O Chico tem meu contato, você pode pedir a ele que eu te coloque em contato com as pessoas do assunto aqui na minha cidade, ok? Obrigada, Patrícia. Com certeza me interessa bastante, a gente conversa novamente. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Silas Gomes de Oliveira, do Rotary Clube de Valparaíso de Goiás. Meu cargo no distrito é presidente da subcomissão da ABTRF. Vívia, foi um prazer enorme participar dessa sua palestra. Meus parabéns. A minha pergunta é o seguinte: aqui em Valparaíso, nós temos um trabalho da prefeitura local com crianças em situação de vulnerabilidade, visando dar apoio à entidade aqui que cuida, né, de crianças infratoras, e prever também crianças não infratoras, mas que estão em situação de vulnerabilidade pela região que mora, pelos pais que são dependentes de droga ou de alguma coisa assim. É possível, no desenrolar do seu trabalho, que a gente desenvolva, em comunhão com Rotaries locais, um trabalho com você no entorno de Goiás? Aí envolveria Valparaíso, cada clube, né? Novo Gama, Formosa, todos têm situações parecidas. Não sei se eles têm um trabalho igual esse que a prefeitura daqui tem. Então, gostaria de saber se mais na frente é possível a gente fazer um trabalho em conjunto, o nosso clube, a prefeitura e você. Olá, Silas. Boa tarde. Com certeza. Eu, inclusive, me coloco à disposição. A gente pode conversar para entender como a gente pode viabilizar isso, mas é um assunto que realmente eu estou muito envolvida e que a gente está falando do futuro de gerações, né? Então, quando a gente trabalha com a prevenção às violências e criminalidade, e a gente também está cuidando dessa para diminuir um pouco essa desigualdade socioeconômica, essas vulnerabilidades sociais, a gente está contribuindo para uma geração inteira. Então, eu vou ficar muito, muito feliz de poder contribuir, sim. Conte comigo. Sim. Bom dia, tudo bom, Vivian? Bom dia, boa tarde, tudo bem você? Aliás, boa tarde, né? Boa tarde, Gilmar, boa tarde, Chico. Peço desculpas que a minha conexão estava muito ruim, eu tive que sair de casa para poder pegar pelo menos metade da sua apresentação, Vivian. Mas um prazer ver sua experiência, como foi bonita. Hoje eu sou novamente candidato também a uma bolsa, e eu queria apenas deixar um comentário que no governo passado eu fiquei sabendo de uma experiência muito interessante de um pessoal de uma organização chamada Arte de Viver, que é sediada na Índia. E eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho deles lá. E eles têm uma iniciativa focada em meditação para a recuperação de pessoas, sem nenhum fundo religioso, mas apenas a prática em si, com muito sucesso lá. E tem muito interesse em fazer esse trabalho no Brasil. Eu até trouxe os representantes da organização, o próprio presidente veio ao Brasil, a gente conseguiu uma reunião com o governador na época, o Rodrigo, porém não teve sucesso, né? Mas o pessoal continua motivado. Espero que haja uma ponte para que, enfim, seja possível testar também essa experiência, né? E se for do seu interesse, eu posso te colocar em contato com eles. Eles têm representação aqui no Brasil fixa, né? E é isso. E acho que você lá no NB deve estar em contato com o Arthur, né? O professor Arthur. Imagina, né? Dá um grande abraço nele, tá? E muito bom te ver. Obrigada, Marcos, obrigada. Bom, queria só fazer um adendo à minha apresentação, que o grande responsável por eu ter conhecido o Chico e a Bolsa, e consequentemente eu estar aqui hoje, é o Marcos, porque ele também ele também trabalhava no governo do Distrito Federal como eu,
e nós nos conhecemos também em reuniões de trabalho, de captação de recursos, e ele abriu as portas, muito gentilmente, a me apresentar ao Rotary para buscar esses recursos para projetos que, inclusive, eram com jovens em situação de vulnerabilidade. Então, te agradeço. Eu acho muito, muito interessante a gente misturar o que eu, dentro da minha dissertação, inclusive, eu chamo de educação holística, que é a educação que não é somente aquela educação que é dada dentro da escola, e também... enfim, conhecimentos com relação ao adolescente como um ser humano de direitos, que tem direitos, então para ele conhecer quais são esses direitos, há também ele poder aprender uma diferente forma de se relacionar com os outros, né, durante esse período em que ele está dentro da medida socioeducativa, com apoio psicológico, com apoio pedagógico, e eu acho que a questão da meditação e até esses outros métodos, né, como o APAC, que foi mencionado, eles podem sim agregar e muito, e isso é um dos pontos altos da minha dissertação, dizer que a educação ela vai muito além da sala de aula. Eu acho que a gente pode sim tentar futuramente trazer todas essas iniciativas e ideias ou instituições que queiram trabalhar junto com o sistema socioeducativo do DF. Acho que a gente tem que continuar em contato, porque eu estou tentando muito insistentemente com essa juíza uma reunião para saber as impressões dela sobre o vídeo e obter uma autorização, e também trazer já algumas propostas e algumas ideias de trabalho, não necessariamente um grande projeto, mas pelo menos em trazer, por exemplo, uma ONG como a Arte de Viver. Então, a gente pode, sim, trocar mais figurinhas mais para frente, para eu conseguir reunir todas essas ideias e já levar de uma vez para quem é responsável e obter uma autorização, ou pelo menos, assim, dar um passo nesse sentido. Obrigada, Marcos. Olá, boa tarde, Vivian, tudo bem? Nos encontramos aqui hoje, né, depois de um bom tempo. Na sua seleção eu participei, né, com o companheiro Chico e outros companheiros aqui de Brasília, né. Achei muito interessante a sua apresentação, ainda consegui assistir toda a apresentação. Só um conselho aí para o Nilson e para o Marcos, né, se aconselhem com a Vivian e cole no Chico. Eu sei que colar no Chico não vai ser fácil, porque significa sofrer um pouco, mas é um sofrimento que vale a pena. Com relação ao seu estudo, Vivian, eu achei muito interessante você fazer a comparação de Brasília e Caracas, tá? Eu gosto dessas comparações de cidades de terceiro mundo com cidades de terceiro mundo. É muito difícil a gente fazer... É lógico que a gente tem um alvo, né? A gente compara terceiro mundo para buscar depois um patamar de primeiro mundo, né? E é nessa linha a minha pergunta para você. Você conheceu Caracas, conhece Brasília, trabalhou em Brasília, conhece Brasil, conheceu um pedaço do Japão, né? O meu alvo não é o Japão, mas eu gosto sempre de dizer o seguinte: quando eu era muito jovem, eu ouvi o governo falar num plano de educação, né? Hoje eu estou com 58 anos, né? Eu acho que eu passei 40 anos ouvindo essa história. Então, não é culpa de governo A, de governo B, de governo C, é culpa de todos, de todas as origens e ideologias, né? Esse plano de educação nunca saiu, só que no meio desse tempo, um pouquinho depois que se falava desse plano aqui no Brasil, surgiu o plano de educação da Coreia do Sul, tá? E que iniciou lá nos anos 80, aqui no Brasil isso começou a ser dito ainda nos anos 70, né? Surgiu o plano da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, em 20 anos, fez o seu plano, implementou, e já tem 20 anos colhendo resultados, ou seja, 20 mais 20, 40. E nós estamos aqui parados. Quais as possibilidades de nós usarmos essa experiência sua no Japão,
a experiência sua com esse estudo comparativo e a gente traçar um plano para ser uma Coreia do Sul daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. Gilmar, boa tarde, obrigada pela oportunidade e bom vê-lo novamente. Primeiro, só um comentário sobre o seu comentário, né, em se fazer um estudo comparativo entre cidades ou países em desenvolvimento. Ao invés, eu poderia muito bem comparar com o Canadá, por exemplo, que tem um sistema de socioeducativo que é muito mais avançado que o nosso, só que eles não têm os mesmos problemas que a gente tem, né? Então, assim, fazer um estudo comparativo como esse é você simplesmente pegar boas práticas e falar que o outro país é melhor. Então, eu acho muito mais interessante a gente conseguir olhar para países irmãos, né, e vizinhos que têm os mesmos problemas e como que um pode aprender com os êxitos e os problemas do outro, né? Então, exatamente esse foi o meu objetivo. Agora, transformar um Brasil e uma Colômbia em uma Coreia do Sul, no quesito da educação, até a Malásia, né? Malásia também tem uma experiência muito exitosa nessa área da educação. Eu acho que enfim, tem dois caminhos. Eu acho que existem dois caminhos. Um que é por meio da criação de políticas públicas em que o aluno e o professor eles estão aprendendo juntos enfim, num outro tipo de contexto também, um outro tipo de metodologia. E aí a gente precisa de muita vontade política, né? E isso é algo que, enfim, é com o tempo que a gente pode ter, mas enquanto Rotary, enquanto sociedade civil, né, ou ONGs, enfim, vontade mesmo da população, eu acho que há muito o que ser feito, dentro dessas escolas públicas, principalmente essas de áreas mais vulneráveis, que estão ávidas por ajuda, que os professores e os diretores, eles não têm quase recurso nenhum, então, assim, o recurso que a gente trouxer para eles, seja com materiais, seja com novas metodologias que vão agregar ao trabalho que esses professores fazem, e fazem com muito esforço e com pouco recurso, eu acho que já é um passo que nós, enquanto cidadãos, enquanto sociedade civil, enquanto Rotary, podemos fazer, enquanto toda essa máquina política e a vontade política, ela não caminha, né? Eu acho que, assim, transformar numa Malásia ou numa Coreia do Sul, a gente precisa dessas duas forças muito unidas e caminhando numa mesma direção. Se a gente tem uma dessas forças caminhando para uma direção e a outra não, então a gente vai ter mais 40 anos de tentativas e a gente não vai conseguir um resultado exitoso. Mas eu acho que nós podemos fazer a nossa parte, sim, por esses caminhos, com alguns projetos que eu acredito que não são só projetos de filantropia, que são importantes sim, porque tem alguns recursos materiais que eles precisam e precisam com urgência, mas são projetos que tenham sustentabilidade, são projetos em que a força intelectual, enfim, o apoio intelectual humano junto desse corpo da escola pode fazer uma grande diferença, e não é um projeto que a gente entra e a gente sai e eles vão ficar desamparados, a gente entra, a gente treina, a gente consegue mais voluntários e o projeto vai andar com as próprias pernas, então eu acho que esse é o caminho. Ok, muito obrigado. Eu, em nome do Rotary Clube Brasília 5 de dezembro, e também da UPS, né, que é a nossa parceira e hospedeira do nosso clube, eu agradeço você aí pela brilhante apresentação, e você já fica convidada aí, o convite tem que ser em nome do Chico, porque quando a gente convida em nome do Chico, as pessoas
se sentem comprometidas com aquele convite, né? De voltar aqui quando você tiver a liberação final lá do vídeo, né? E que a gente possa fazer, inclusive, uma discussão sobre isso também, e principalmente com relação dessa questão da participação da sociedade civil nos projetos na área de educação, e aí associando com escolas públicas, principalmente, porque nós sabemos que aí tem uma carência muito grande, né? Dos dois lados, tanto do patrocinador, que é o setor público, quanto da sociedade que frequenta aquele ambiente ali. Para a gente trabalhar mesmo em um projeto de educação que seja voltado para o futuro, né? Como acho que você já teve no nosso clube outra vez, né? Você sabe que aqui nós remuneramos as pessoas que fazem palestra concedendo um certificado, né? E aí a gente vai passar às suas mãos um certificado e esperamos que você volte ao nosso clube novamente com os resultados lá do vídeo para a gente discutir. E muito obrigado.